Olá, eu sou a Cícera Heloísa e na aula de hoje vamos ver um pouco sobre o Simple Past e o Past Continuous. Vamos começar com o Simple Past, que é o equivalente ao pretérito perfeito no português. O Simple Past é usado para ações que foram iniciadas e terminadas no passado, então elas já foram concluídas e não têm mais nenhum efeito no presente. E quando essas ações, os verbos, são colocados no passado, eles podem ser tanto regulares quanto irregulares. A gente vai ver essa diferença daqui a pouco. Primeiro vamos ver um pouco sobre como seria esse tempo verbal numa linha do tempo. Uma ação que está no Simple Past, ela começou e terminou aqui, no passado, como, por exemplo, em 2017. E ela não acontece mais em 2021. Não tem mais resquícios dela presente no nosso presente. Agora vamos ver um pouco sobre os verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles são a maioria e tem uma regrinha super simples, que é basicamente colocar o ed no final. Quando se coloca o ed no final, já dá para saber que o verbo está no passado. E como eles são a maioria, então é muito recorrente que apareça em textos. E aqui está o exemplo. To love, que é amar, fica loved, que é amou. To like, que é gostar, fica liked, que é gostou. Já os verbos irregulares, eles não têm, por serem irregulares, eles não têm uma regra, eles não seguem essa regra do ed e eles são muito diferentes entre si. Então não tem muito como categorizar como vão ser os verbos irregulares. Eu não coloquei muitos verbos irregulares aqui. Se vocês quiserem, eu posso passar uma lista dos principais, mas eu estou passando só para vocês saberem que se vocês verem uma palavra que está no passado e que é muito diferente, pode ser porque ela está usando um verbo irregular. Só que eu trouxe alguns exemplos para vocês verem. Por exemplo, to cut, que é cortar, fica no passado simples, fica cut também. Só que tem outros verbos que mudam bastante, como por exemplo o to go, que é ir, fica went, que é foi. E to become, que é se tornar, vira became, que é se tornou. Então muda bastante e não tem como pôr uma regra para saber como que ele vai ser formado. Agora vamos ver um pouco sobre como é formada as frases no Simple Past. As frases afirmativas são formadas pelo sujeito, mais o verbo no Simple Past, no caso dos regulares, com o ed no final do verbo, e no caso dos irregulares, é só colocar o verbo irregular. Caso vocês tenham dúvida de algum verbo agora que vocês estão estudando, pode pesquisar ou me perguntar que eu acho que não tem muito como decorar todos os verbos, só alguns principais que a gente vai ver nas próximas aulas. A forma negativa já é igual tanto para os verbos regulares quanto os irregulares. Esqueci de falar do exemplo da afirmativa. Aqui é um exemplo de verbo regular, que é she liked me, ela gostou de mim. O sujeito, que é o she, liked, que é o verbo no simple past com ed no final, que é o caso dos verbos regulares, e me, que sou eu, mas eu não precisava. Se eu falasse só she liked, já seria uma frase afirmativa. Aqui é só um complemento da frase. Já as negativas são compostas pelo sujeito, o did not, e o verbo no infinitivo. Esse did not é o do que a gente viu na aula passada, no passado e
negativo, por isso que tá esse not. E na sua forma contraída fica didn't. É, e como tem esse didn't, a gente não precisa colocar o verbo no passado, porque ele já dá a impressão, já dá pra. Ele já faz o trabalho de deixar a frase no passado, no simple past. Aí aqui o exemplo é he didn't like her. Ele não gostou dela. He, o sujeito, didn't, que é o do no passado e negando. Like, que é o verbo no infinitivo. Her, que é ela. A forma interrogativa é bem semelhante que a gente viu na aula passada também. Só que o que muda é que não é do, é did aqui no começo. E aí é formada pelo did no começo, que é para saber que você está fazendo uma pergunta, o sujeito e o verbo no infinitivo sem usar o to. Aqui também na negativa não está usando to, mas tem alguns casos que se tiver mais. Aqui também não uso o to depois do didn't. Eu poderia ter colocado sem o to aqui também. Aí aqui o exemplo. Did you like her? Você gostou dela? O did, que como eu já falei, é o do no passado. You, que é o sujeito. E like, que é o verbo no infinitivo. Aqui eu trouxe algumas expressões de tempo que são bastante usadas no Simple Past. E vocês podem ver, e provavelmente vocês vão ver em textos do vestibular ou algumas questões. Temos as expressões de tempo de frequência, que é often, que é frequentemente, sometimes, que é às vezes, e always, que é sempre. As expressões de tempo determinado, que é last week, semana passada, last month, que é mês passado, e last year, que é ano passado. E temos também as indeterminadas, que é the other day, que é outro dia, a long time ago, há muito tempo atrás. Vocês não precisam decorar todas essas frases e palavras que eu tô falando, é só para vocês saberem que existe, porque quando vocês fazerem atividades, as questões dos vestibulares, vocês vão lembrar do que eu tô falando agora e vai ficar mais fácil de responder. Agora vamos passar para o past continuous, que é proporcional ao pretérito imperfeito com gerúndio no português. O tempo verbal past continuous é utilizado para expressar ações que tiveram início no passado, mas não foram concluídas, ou também para indicar ações que teve um certo período de tempo no passado, e continuou por um tempo. E elas, como eu falei antes, pode ser comparada com o pretérito imperfeito seguido pelo gerúndio no português, como por exemplo, estava comendo, estava dormindo. Na linha do tempo, a nossa ação começa no passado, pode ter terminado em 2020, por exemplo, mas dá para ver que durou um tempo, ou que ainda está acontecendo agora e tá tipo para acabar. E o aqui tá errado. É past continuous. E o past continuous é formado pelo sujeito mais o verbo to be no passado simples mais o verbo no principal. Desculpa. O past continuous é formado pelo sujeito, o verbo to be no passado simples, o verbo principal no infinitivo acrescentando ing no final. Como, por exemplo, she was painting. She, o sujeito, ela estava pintando. Aqui tá escrito. She, o sujeito, was, é o verbo to be no passado simples. E painting é o verbo principal, paint, que está no infinitivo, paint, que acrescenta ing no final. Aí fica painting.
Aí aqui tá a demonstra para vocês saberem como que é o verbo to be no passado, se vocês verem, não ficarem pensando o que é isso, porque o verbo to be é muito recorrente em várias atividades. Eu não sei se vocês chegaram a ver, né, que eu passei, mas em vários textos é muito recorrente que tenha verbo to be. E aí o I am fica I was, you are fica you were, he or she is fica he or she was, it is fica it was, we are fica we were, they are fica they were. E agora, para finalizar, vamos ver algumas situações que o past continuous é usado, que é, por exemplo, primeiro aqui, para descrever o contexto de uma história escrita no passado, como, por exemplo, the sun was shining and the birds were singing when she woke up. O sol estava brilhando e os pássaros estavam cantando quando ela acordou. Então, esse was shining e were singing é o que indica que está no past continuous e está descrevendo uma história. O contexto, né, de como estava a situação quando ela acordou. Mas também serve para descrever uma ação incompleta, interrompida por outra ação ou evento, como por exemplo, he was doing the homework when the bell rang. Ele estava fazendo a lição de casa quando a campainha tocou. Podemos ver que a ação que interrompe, a ação final, assim por dizer, fica no simple past, que é o rang, que é um verbo que está é um verbo que está em sua forma irregular. Então, he was doing é o past continuous, uma coisa que ele estava fazendo, e the bell rang é a ação que interrompeu ele. Mas também serve para indicar uma mudança de opinião, como por exemplo, she was going to watch TV, but she decided to read a book. Ela estava indo assistir TV, mas decidiu ir ler um livro. E também pode ser usado quando queremos fazer um pedido educado, como por exemplo, I was wondering if you could give me a glass of water. Eu estava pensando se você poderia me dar um copo de água. Nessa situação, sempre usa o verbo wonder, porque ele quer expressar uma forma educada de pedir alguma coisa. Que significa eu estava pensando, eu estava considerando, essas palavras. E também, por último, para expressar duas ou mais ações que aconteceram ao mesmo tempo no passado, como por exemplo, I was reading a book while he was watching TV. Eu estava lendo um livro enquanto ele estava assistindo TV. Nessa situação é muito comum também ver essa palavrinha while, porque diz enquanto, mas não é que sempre vai ter, pode ter outras. E muito obrigada por ter visto a aula até aqui. Eu vou postar mais alguns exercícios sobre a aula de hoje. Qualquer dúvida, você já tem meu contato, pode me procurar. E tchau!